Boa noite, igreja, mais uma vez. Que hoje seja um dia maravilhoso na vida de cada um. Que Deus possa falar com cada um de vocês, assim como Ele tem falado com a minha casa, com a minha família, né? Então, eu quero que você abra sua Bíblia lá em João 6. Bota aí para nós, Deus. João 6:65. Eu quero dizer para você que essa noite Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer fazer milagre através da tua vida essa noite, né? Então Ele tem uma palavra para você. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E nós cremos e sabemos que o Senhor é santo e que Deus o enviou. Aleluia. Querido, Deus traz para nós essa palavra, né, porque a gente tem visto muitas pessoas abandonando a igreja, muitas pessoas abandonando os caminhos de Deus. Porque houve muitas vezes um murmúrio aqui, houve um murmúrio ali, né? Isso tem abalado o nosso coração, tem abalado o coração do povo da igreja. E Deus essa noite quer reverter esse quadro. Ele quer dizer para ti que Ele está contigo, querido. Que não importa as circunstâncias que você passar, Deus está contigo sempre. Ele jamais vai te abandonar. Então eu digo assim para você, procure nunca virar o rosto para Deus. Que quando você vira o rosto para o Senhor, você acaba virando o teu rosto para o inimigo. E aí o diabo tem levantado muitas coisas que têm abalado a nossa casa, tem abalado a nossa família, tem destruído lares. E essa noite Deus quer fazer uma reconstrução em nossa casa. Quer fazer uma reconstrução em nossa vida. E quer trazer a paz, a alegria e o caminhar com Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Deus. Pois sabemos, Pai, que muitas pessoas queriam estar aqui no nosso lugar, Deus. Mas graças a Ti, Senhor, nós estamos aqui porque Te amamos, Pai. Estamos aqui, Deus, porque queremos que Tu venha, Pai, a desfrutar, a derramar sobre nós as Tuas bênçãos, Senhor. Queremos desfrutar, Pai, dos Teus milagres, Senhor. Queremos, Pai, saber, Deus, o que Tu tem para cada um de nós, Pai. Pois, Senhor, Deus, não somos, Pai. Deus, somos aqueles, Pai, que estamos precisando de Ti, Senhor. Somos aqueles, Pai, que ansiamos por um milagre em nossas vidas, Senhor. Somos aqueles que precisamos de Ti, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua graça, Senhor. Derrama a Tua paz sobre o Teu povo nessa noite, Deus. E que nós possamos sair daqui transformados, Senhor. Sair daqui, Deus, cheio da Tua graça, Senhor. E cheio do Teu amor, Pai. Não permita, Deus, que nós viemos olhar nem para a esquerda e nem para a direita, Pai. Mas que nós possamos seguir em frente ao alvo, Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra diz, Deus, que cairão 1000 à nossa esquerda, Deus, e 10.000 à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos, Pai, porque nós estamos contigo, Senhor. E nós confiamos em Ti, Pai. E sabemos, Senhor, que ainda há um Deus em Israel. E muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigado por esse povo maravilhoso que está aqui essa noite, Deus. Vem, Pai, toma o Teu lugar no nosso meio e faz daqui a Tua casa favorita, Senhor. O lugar onde Tu gosta de estar. E nos abençoa, Senhor. Desde já repreendemos toda a força do mal, toda a força contrária à Tua palavra, Senhor Deus. Repreendemos em nome de Jesus. Convidamos a Ti, Espírito Santo. Toma o Teu lugar no nosso meio. Toma o Teu lugar na Tua igreja. E faz aqui, Deus, a Tua obra, o Teu milagre, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós já Te agradecemos por tudo que Tu fez por nós e tudo que Tu vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. E amém. Deus. Vamos com a professora, as escolinhas, as crianças. Podem vir as crianças. Isso, dá um beijo no papai, na mamãe. E venham, isso. Glória a Deus. Amém.
Amém? Podem ir, a professora vai orar com eles lá. Paz e graça para os que eu não cumprimentei de perto. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pensei que ela ia ficar, e hoje nós vamos até às 11, ela ficar de pé ali, né? Glória a Deus, misturado com aleluia. Eu quero agradecer primeiramente os irmãos, toda a igreja, com respeito a ontem. Amém? Todos que, de uma forma diretamente ou indiretamente, abençoou esse dia da criança que é hoje, né? Mas antecipamos para ontem e foi um dia supremo, né? Foi divino de Deus. Hoje à tarde houve uma chuvinha. Se fôssemos hoje, nós teríamos uma corridinha, né? Mas glória a Deus, foi bênção para a glória de Deus. Tivemos em torno de 40 crianças. Deu cachorro quente para todo mundo, bala, pirulito, pipoca, até nós nos fartamos ontem. Amém? Quero agradecer as irmãs da cozinha, como é que dizemos, mestre Cucas lá. Glória a Deus, né? Foi uma bênção para a honra e glória do Senhor. Sintam-se agraciados por Deus. Também pintamos as crianças, só não pintaram eu. Mas eu também não apareci lá no balcão de pinturas, né? Na mesa de pinturas. Mas glória a Deus, foi bom, não foi? Foi bom, foi? Eu quero continuar essa festa hoje. Amém? Eu quero continuar. Eu tinha uma mensagem que eu estou estudando há 15 dias, essa mensagem. E essa madrugada estava cansado, mas de repente eu me acordei, fiquei quietinho ali, e eu disse, Senhor, e o Senhor disse, Ivan, eu quero que tu troque a minha mensagem. Como, Pai? Agora, em último momento, se tu deixar para mim fazer, eu vou fazer, ótimo. Mas se tu quiseres fazer, pode fazer. Mas a última palavra é minha, está me ouvindo ou está dormindo ainda? E aí o Senhor me leva para capítulo 10 de Marcos. Capítulo 10 de Marcos. Eu não sei se o som vai sair para trás lá. Hein? Será que vai sair para lá? Escuta, vê se vai sair o som, senão... Porque senão fica muito alto para mim aqui. Amém? Então vamos lá. E aí, eu fiquei naquele momento ali, Senhor. Meu Deus, o que o Senhor quer falar conosco? Capítulo 10, verso 13. Diz assim, Marcos, capítulo 10, verso 13. Capítulo 10, verso 13. Diz então assim, então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Igreja amada do Senhor, o tema da minha mensagem é criança feliz. Agora pergunto, será que as nossas crianças
são realmente felizes? Será que as crianças que hoje nós estamos vendo, as nossas, ou da sociedade, as crianças que nós conhecemos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, elas são realmente crianças felizes? Vivemos numa sociedade cheia, atribulada, mas como é bom ser criança. Você se lembra quando você era criança? Alguém se lembra ainda? Como era bom. Sem nada de preocupação. Sem nada de preocupação. Papai e mamãe provêem tudo. Só sabia chegar diante dos desejos, dos sonhos. Mamãe, eu quero isso. Papai, eu quero isso. E lá, às vezes a mamãe dizia: meu filho, não vai ser possível agora. Mas eu ficava com aquele desejo, um dia vem. Se lembra da propaganda da Calói? Papai, a minha Calói. Mamãe, a minha Calói. E tantos outros, né? Como é bom ser criança, porque criança, ela tem o espírito, ou ela tem uma ingenuidade, ela é ingênua. A criança também, ela tem uma inocência de alma. A criança, é bom ser criança. O maior problema é que dura tão pouco, né? Ser criança. A maioria do nosso tempo, da nossa vida, é muito pouco ser criança. Então, tempo tão pouquíssimos, e logo passa, e logo nós nos tornamos adultos, sonhamos com a vida de adulto. Quando chega a ser adulto, aí a gente pensa: eu não pensava que era assim, não esperava isso. Quem teve essa ideia? Ai, como é bom ser criança, mas quando chegou a ser adulto agora, que dor, né? Que dor, que agora eu tenho que ser meu provedor, agora eu tenho as responsabilidades e eu tenho que arcá-las com as responsabilidades. Quando uma criança nasce, ela nasce com uma folha em branco. Quando a criança nasce, ela nasce uma folha em branco, um disco rígido de um computador, como um software, que ali vem tudo de Deus, um software divino, que vem naquela criança. Vem naquela criança. E aí, conforme seremos usados, conforme nós crescemos, conforme nós andamos nessa vida, nós começamos a fazer história, nós começamos a salvar dentro desse disco rígido, e tudo aquilo que vai imprimindo ali, tudo que vai salvando ali, são aquilo que nós vamos viver um dia em nossas vidas. Vivemos numa sociedade de tantas lutas, tantas dificuldades, mas nós vivemos aquilo que foi implantado, aquilo que foi dentro de nós, vivido ainda como criança. Então, porém, esse software que nós recebemos como criança, ele pode, que nem num software de computador, pode pegar o quê? Vírus. Pode pegar vírus. E esse vírus pode danificar a nossa máquina, pode danificar todo o nosso sistema do processo ali dentro da CPU. E assim também nós nascemos, somos um software divino, mas nós nascemos vulneráveis ao pecado. Nós nascemos vulneráveis ao pecado. E se nós não sabermos viver, não sabermos educar, não sabermos como orientar essa criança, ela tem a grande probabilidade de ser uma criança vulnerável a todo o sistema pecaminoso implantado dentro daquele software, dentro daquele disco rígido. E para tirar isso, só o sangue de Jesus.
todas as nossas marcas, todas as nossas debilidades, fraquezas, todas as nossas lutas, é porque um dia foi registrado dentro desse drive da nossa vida. E hoje, porque nós sabemos que o Senhor nos perdoa e nos purifica de todo o pecado, mas nós sofremos as consequências. Falando de criança, a Bíblia diz lá em Salmos 27:3 que os filhos, Salmos 27:3, que os filhos são presente de Deus para a nossa vida. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorize o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança no Senhor. Nós precisamos confiar e entregar a nossa geração para Deus. Nós precisamos entregar as bênçãos que Deus confiou a nós, a Deus. Ontem aqui observando quantas crianças vieram, os irmãos também observam quanto falta Deus no coração dessas crianças. Quanto falta Deus, quanto falta os ensinamentos, quanto falta as correções, as disciplinas, para que elas sejam preparadas para a vida adulta. Quantos? Como é a mente de uma criança? E eu comecei a pesquisar hoje, passei a manhã pesquisando como é uma mente de criança. Primeiro, a mente de uma criança, ela é como uma esponja. Eu ia até trazer uma esponja e trazer um conta-gota, uma esponja nova que nunca pingou água. É como a criança nasce, e aí tudo que ela vê, tudo que ela presencia, tudo que acontece no seu entorno é como água pingada sobre essa esponja. E ela vai recebendo toda esta água, toda essa que recebe, vê, ouve, presencia. E quando ela se tornar grande ou ela começar a ser adolescente, jovem, ela vai começar nos seus momentos de aperto, nos seus momentos de dificuldade, é como se aperta uma esponja, ela vai soltar aquilo que ela absorveu. Por isso que quando nós encontramos crianças que são criadas numa sociedade que não são ensinadas e educadas nos princípios bíblicos, elas têm têm tudo para que elas tenham dificuldades de respeito, dificuldades de obediência, dificuldade de tratamento, dificuldade com toda a sociedade, porque o que elas viveram não foram em cima de princípios bíblicos, mas em cima de princípios humanos, o que cada família acha por certo. Agora, também a criança, ela é 100% curiosa. Você se lembra quando você era criança, você era curioso? Eu era. Quantos aqui eram curiosos? Só esses. Você não se lembra das suas curiosidades e por isso fazia a arte? Por quê? Por que a gente fazia arte? Porque a gente estava descobrindo as coisas. Então nós tínhamos curiosidade para ver. E eu vou contar uma minha. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Meu pai e a minha mãe foram para a roça e deixaram uma comida que eu me lembro seriamente na minha cabeça. Era arroz e feijão. Deixaram no pratinho em cima da mesa e disse: Ivan, quando chegar meio-dia, tu sentir fome, tu vai comer isso aqui.
E quando chegou, não sei se era meio-dia, só sei que eu estava com fome. E eu vi aquela comida, eu disse, a mamãe deixou. Mas eu não quero comer, peguei a comida, estava muito, como esfriou, estava muito dura, endurecida. Eu disse, eu quero hoje é sopa. E eu fui na talha, e muitos não sabem o que é talha, é um recipiente onde bota água, peguei com um copo e botei a água e mexi. E depois não deu mais para comer. Era curiosidade, eu não queria aquele tipo de comida. E criança faz isso porque ela está 100% curiosa. Ela tem curiosidade de fazer as coisas, mas elas não pensam nas consequências. Outra forma como é a mente de uma criança é o desenvolvimento cerebral que a criança tem, que é inimaginável. Ela não tem noção das consequências dos seus atos. Tão interessante, né? Elas não têm noção, mesmo que a mãe diz, meu filho, tu não sabe que tu vai cair. Ele poderia te dizer, não sei. Não sei que eu ia cair. Então por isso que a criança ela precisa ser cuidada. Mesmo ontem aqui, o portão fechado, porque qualquer coisa a criança ela vai sair para a rua. Então a criança ela tem um desenvolvimento cerebral inimaginável e muito rápido. Vocês já viram quando faz, como é que chama aquele exame para saber o sexo da criança? Como é que chama? Ecografia. Você já viu o batimento de um feto dentro da barriga da mãe? Quase 200 por minuto. Assim a mente de uma criança, quando ela ainda é criança, é muito rápida. Por isso que nós, os mais velhos, não conseguimos atingir, não conseguimos pegar exatamente o que eles estão pensando, exatamente o que eles estão imaginando, porque a mente é muito rápida, porque são crianças. Também existe o pensamento sincrético, que é a conexão subjetiva com muitos significados na mente. As crianças elas pensam, elas veem da forma do pensamento delas. Elas veem, por exemplo, nós vimos a lei como lei, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que respeitar. A criança não pensa assim. A criança ela não tem essa formação ainda, ela está se formando. E nós adultos precisamos ensinar a criança, mostrar para elas qual é o perigo, mostrar para elas quais são as consequências, mostrar para elas o porquê que não deve, não simplesmente dizer, Débora não pode, quando era criança, mas dizer para ela o porquê que não pode. Porquê que não pode? Essa é a mente de uma criança. Ela não consegue associar o lógico. A criança não consegue associar o que é lógico. É a mente dela. É a mente dela que está sendo escrita, formatada naquilo que ela está aprendendo. Veja só, na sociedade moderna, os conceitos de educação estão mudando. Diz-se para melhor. Não é verdade? Diz hoje que a sociedade moderna ela está criando conceitos para cada vez os nossos filhos já nascerem com mente adulta. Elas poderem decidir o que elas querem. Isso é o que estamos vivendo numa sociedade moderna, uma sociedade evoluída, uma sociedade transformada, uma sociedade de caráter, uma sociedade de grande ética. Até creio que pode acontecer.
com a evolução da cultura, da pedagogia, eu até acredito que possa acontecer num futuro muito próximo. Até acredito. Mas é necessário que nós venhamos aprender, e quanto palavra, também que elas aprendam da palavra de Deus. Não temos, no Brasil hoje, não temos uma taxa de natalidade, mas temos uma política estatutária em defesa da criança, jovem e adolescente. Nós temos os estatutos que hoje protegem e guardam o direito das crianças. Então, todos aqui conhecem os estatutos da criança, jovem e adolescente? Poucos de nós. Você já leu os estatutos? Poucos de nós conhecemos os estatutos da criança, do jovem e adolescente. Como também tem os estatutos do idoso. Todo mundo conhece os estatutos do idoso? Quais são as leis, quais são as regras, quais são os conceitos, quais são os direitos e deveres? Pois é. Talvez a gente nem conheça muito bem a Bíblia, né? Ainda vai conhecer sobre estatutos da criança, o jovem e adolescente, e o estatuto do idoso. É muita coisa para a minha cabeça. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus, porque o Senhor se preocupa com tudo para a nossa vida. A Bíblia também traz estatutos. Talvez você esteja perguntando, pastor, vai ser um culto de política, de serviço social, do que quero falar? Eu quero falar hoje, nessa noite, para as crianças e para nós, pai de crianças, que a Bíblia também traz os estatutos para a criança, para educar, construir cidadãos e cidadãs para uma sociedade melhor, mais justa e que agrada a Deus. Nós precisamos conhecer os estatutos da Bíblia para as crianças. Muitos de nós já não somos mais pais que estão criando filhos, mas nós somos avós, que agora nós estamos vendo as nossas réplicas, e ensinando os seus filhos, e criando seus netos, criando os nossos netos, e vendo os nossos netos criando os filhos deles, que são os nossos bisnetos. Quantos aqui tem bisneto? Eu acho que só a Ana, né? Só a Ana que tem bisneto. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, diante disso, nós precisamos conhecer mais quais e o que Jesus quis dizer quando lá em Marcos capítulo 10, verso 13, quando Jesus disse: então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam, e Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino dos céus, o reino de Deus. O texto narra que foram trazidas crianças para Jesus, certo? Trouxeram as crianças, o texto narra, e me faz crer aqui que Jesus pediu: traze-me as crianças. O texto nos dá liberdade para nós pensarmos isso, que Jesus solicitou que trouxesse até ele as crianças. E talvez ninguém imaginava, e nem os seus discípulos, porque eles queriam impedir. Não, as crianças não são crianças. Por causa de uma mentalidade do ser humano, que muitas vezes não valoriza a criança, mas só o adulto. Nós precisamos cuidar muito dessa geração de criança, porque são eles que vão continuar a nossa próxima
gerações. São elas que serão as nossas réplicas, serão elas que serão nossos representantes, serão elas que serão os futuros crentes, os futuros pregadores, cantores, ministradores, missionários deste mundo. Talvez nós muitas vezes não nos damos tanta ênfase em trazer a criança para a igreja, não damos tanta ênfase em sentar com nosso filho e orar com ele ou com ela, ministrar a palavra, dar uma Bíblia para o nosso filho. Mesmo quando já estão se tornando adolescentes, já estão começando a tomar as suas decisões, as suas escolhas, sentar com ele: meu filho, senta aqui, minha filha, senta aqui, vamos conversar. Conhecer a mente da criança, do adolescente, como é que está a formatação. Eu me lembro que a minha mãe, eu tinha mais ou menos 15 anos, a minha mãe me chamava: senta aqui, meu filho, vamos conversar. Que amiga que eu tinha para conversar. Meu pai não era muito meu amigo, mas a minha mãe era uma parceira para conversar comigo. E ela puxava todos os assuntos dentro de um conhecimento, a sabedoria de uma mulher de pouco conhecimento, de pouca instrução. Mas o que ela conversava comigo, ela conseguia diagnosticar as minhas dificuldades. Você tem esse tempo com seu filho, a sua filha? Você tem esse tempo para sentar com seu filho, com a sua filha? Ah não, mas ele é rebelde, ele é isso, ele é aquilo. Não importa. Não importa. Sente. Faça sala para o seu filho, para a sua filha. Tenha uma conversa aberta, amiga. Sabe, eu estou dando seminário de aconselhamento essa semana. Na terça-feira nós vamos falar sobre isso. O aconselhamento começa dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Aconselhar. Talvez os discípulos pensavam: não, ó, quanto doente, quanta necessidade, e Jesus está perdendo tempo com as crianças. Mas eram as crianças que foram a geração para trazer o evangelho para nós até hoje. Foi a partir daquelas crianças. Sabe, muitas vezes nós não damos tanta ênfase, mas é o teu filho, a tua filha, serão bênçãos nessa sociedade que nós estamos vivendo. Serão bênçãos nessa geração, aonde perdidos, pessoas que não têm uma base espiritual, e elas serão usadas para orar, para aconselhar e para ajudar as outras. Pense nisso. Pense nisso. Pense. A gente pensa tanto em prosperidade, a gente pensa tanto no lado profissional, a gente pensa tanto em sonhos e planos e projeto. O maior projeto é os nossos filhos que estão nas nossas mãos. Os maiores projetos é a nossa família. Talvez nós já alcançamos os maiores projetos da nossa vida, chegamos adulto, conquistamos o que conquistamos, mas agora nós estamos reproduzindo homens e mulheres, cidadãos e cidadãs para a sociedade futura. Homens e mulheres que serão usados e ousadas no nome de Jesus. Pense. Pense. Sabe, eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de sentar com os netos, conversar com eles. Sentar com eles e saber o que se passa dentro da sua mente,
do seu coração. Há uma distância enorme entre vô e neto e vô e neta. Há uma distância enorme, mas nós não podemos perder a conexão, que essa aqui não muda de uma geração para outra. Ela é a mesma. A palavra, ela é eterna. Sabe, a sociedade moderna não ensina que você todo dia você tem que sentar com a sua filha, conversar com ela, mesmo que ela te diga: pai é careta, mãe é careta, ah mãe, tu tá quadrada, ô pai, tu tá quadrado. Não, redondo. Hoje nós que somos mais velhos aqui, podemos dizer: valeu o conselho do pai e da mãe? Valeu? Como valeu? Como valeu aqueles conselhos? Como valeu cada vara de marmelo gasta? Quanto valeu a chinelada? Alguém ganhou chinelada aí alguma vez? Alguém experimentou o peso da cinta? Alguém experimentou a vara de marmelo? Era gostosa. Já experimentou, Débora? Nunca precisou, graças a Deus. Nem conhece o marmelo. Mostra para ela. Tem que mostrar. O meu pai mostrava o chinelo 44. A mãe diz assim: eu vou usar o chinelo do teu pai. Tu prefere o dele ou o meu? Com prego embaixo. Não dá para trocar tiro. Aí eu preferia: mãe, nenhum dos dois. Então vou com os dois então. É sério. Coisa muito séria. Hoje nós estamos vendo, muitas vezes hoje, as disciplinas estão chamando de espancamento. Mas o maior espancador da sociedade hoje é a própria indisciplina. Porque não é a disciplina de bater que machuca, mas o que mais machuca é andar nos caminhos tortuosos. O que mais machuca é viver na desobediência. O que mais machuca é ver um filho na cadeia, é ver um filho ou uma filha nas drogas, é ver um filho ou uma filha na prostituição, é ver um filho ou uma filha na criminalidade. Isso machuca, isso fere. Graças a Deus que o Senhor tem nos guardado disso. Aleluia. Graças a Deus, Deus tem nos guardado em Cristo Jesus. Nem todos os nossos filhos estão debaixo ou no corpo de Cristo, ou debaixo da unção do Espírito, mas por amor, um pai, uma mãe, o Senhor guarda o filho. A Bíblia diz que Deus guardava Salomão por amor a Davi. Quanto Deus guardou nós por amor aos nossos pais? Quanto Deus guardou nós por conta daqueles que viviam de joelho, clamando e intercedendo pelas nossas vidas? Porque nós somos crianças. Então o texto narra isso. Era um convite de Jesus. Imagino que o Senhor dava a devida importância à fração de criança daquela humanidade. Vimos que os discípulos não tinham clara essa compreensão.
Por isso que ele impedia que as crianças chegassem. Mas Jesus, ele sabia lá na frente. Fato é que agora adultos somos os reflexos do tempo de criança. O Senhor Jesus fala que para receber o reino de Deus precisamos tornar como criança. Para receber o reino de Deus. Esse texto, abrindo um parente aqui, esse texto traz duas lições, não sei se vocês veem. Esse texto traz duas lições claras. Quando você lê, quando você medita, quando você estuda, em Marcos capítulo 10, vamos ver aqui, eu quero ver se você consegue localizar as duas lições, amém? Quero que você localize as duas lições nesse texto. Vamos ver. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Primeira lição. Localizaram qual é a lição? Deixa parado. Vamos para o próximo. Em verdade lhe digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Segunda lição. Conseguiram pegar? Agora volta lá para o 13. Duas lições que nós aprendemos aqui desse texto. Primeiro, ensina o caminho que a criança deve andar, não as embaraçais. Primeira lição que o Senhor nos dá, que nós precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Aqui não está se tratando de filho, está se tratando de um modo geral. Jesus estava falando com a sociedade da época, com os pais que estavam ali. Ele não estava dizendo, ou Carlos, ou Paulinho, ou José, ou fulano, ou ciclano, ou betlano. Não, ele estava falando de um modo geral. Porque todas as crianças, elas precisam o quê? De ensinamento, de caminho certo. Toda criança precisa ser ensinada no caminho certo. Provérbios capítulo 22, 6. Provérbios capítulo 22, 6. Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é o compromisso nosso de vida cristã. Ensinar a criança. Pode ser o filho, pode ser o neto, pode ser o bisneto. Ensinar a criança o caminho certo. E o único caminho certo é a Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem outro caminho para ensinar as nossas crianças, os nossos filhos? Não existe. Existem outros caminhos, vamos andar num paralelo. Existem caminhos humanos, caminhos de experiências próprias, caminhos que nós andamos e nós quebramos a cara. Nós vamos dizer para o nosso filho: não vai nesse caminho, não anda por aqui, papai e mamãe já se quebraram. E nós vamos ensinar: não, esse é o caminho humano. Mas o caminho verdadeiro, o caminho que tem respaldo de Deus, é o caminho da palavra de Deus. Quando nós entregamos este caminho, ensinamos, admoestamos, corrigimos, fizemos as provas, cobramos, o Senhor, Ele respalda, Ele guarda, protege, livra. Porque você não fez aliança com homens, você fez aliança com o Pai. E aqueles que fazem aliança com o Pai,
de maneira nenhuma, vão se arrepender, porque Deus é fiel. Glórias a Deus por isso. Amém. Glórias a Deus por isso. Educar, admoestar no Senhor Jesus é compromisso nosso. Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios 6, 4. E ali nos mostra o quanto nós somos responsáveis por ensinar as crianças. Imagina se nós cobramos isso dos fiéis da igreja. Por que a igreja não deve de fazer isso? A igreja precisa fazer isso. É compromisso da igreja trazer as crianças para o caminho. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. O que nós estamos vendo, muitas crianças que parece que são doenças desse século, mas são crianças mimadas. Nós criamos muitas vezes crianças mimadas, sem disciplina, sem regra, sem educação, e depois nós precisamos levar ao psicólogo, e o psicólogo vai receitar para o psiquiatra, vão receitar remédio. As crianças não têm defeito nenhum, não tem problema. Foi muito exagero de amor. Você sabe que tem isso na sociedade hoje? Precisamos, não devemos, talvez em muitos casos, criar os nossos filhos como fomos criados, abaixo de pau, abaixo de lenha, abaixo de laço. Não é isso. Mas nós precisamos trazer os nossos filhos na admoestação do Senhor. Nem tudo pode, nem tudo convém, nem tudo edifica, filho. Nem tudo é bom. Há limites. Mas muitas vezes nós ensinamos às nossas crianças: pode todas as coisas. Nós temos que aprender que a educação vem desde que saiu do ventre. E muitas vezes nós vamos querer educar a nossa criança: podem tudo, bebê pode tudo, recém-nascido pode tudo, bebezão pode tudo, bebê maior pode tudo. Aí quando chega ali os 12 anos, aí a gente quer tomar as rédeas. Você nunca vai conseguir mais tomar as rédeas. É preciso disciplina desde quando sai do ventre da mãe. Porque se você cuidar dessa área, quando ele se tornar adolescente, jovem, serão crianças, adolescente, jovem, disciplinados. Terão consciência do que é lícito, terão consciência do que é ético, terão consciência do que é responsabilidade, terão consciência do que é certo e do que é errado, terão consciência do que pode e o que não pode. Mas geralmente nessa sociedade, muitas vezes nós criamos nossos filhos com todas as liberdades, e depois chega uma época, nós queremos tirá-la, não tira mais. Ao invés de nós queremos mexer para arrumar, nós estragamos mais ainda. Quebramos aquilo que tão lindo que Deus nos deu. Não estou dizendo que você tem que criar seu filho abaixo de chinelo, abaixo de xingamentos, abaixo de espancamento, não. Mas criar o teu filho na admoestação do Senhor. Ensinar ele, porque você está criando ali, primeiro, um homem ou uma mulher. Você está criando uma esposa ou um esposo. Você está criando
uma mulher e um homem. Você está criando uma mulher para ser esposa e um rapaz, um homem para ser esposo. Você está criando um ser para trabalhar, para não roubar nada do que não é dele, não pegar nada do que é dos outros. Você está criando um homem e uma mulher para respeitar o sexo oposto e saber que ela também precisa ser respeitada ou ser respeitado. O que nós vimos hoje é pessoas que não respeitam mais nada, não respeitam mais ninguém, pessoas totalmente ilesas, totalmente fora do contexto bíblico, e por isso estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Ensina o caminho que a criança deve de andar, e mesmo quando for velho, não se desviará. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Provérbios 17, verso 6. Provérbios 17, 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Para nós mais velhos que já somos avós, só nos resta agora como é que eu posso dizer? Só resta para nós agora olhar aquilo que nós ensinamos e ver agora nos nossos filhos que nós criamos a educação que eles receberam de nós e vão repassar para os seus filhos. E aí vem o grande atributo: que pai eu fui ou que mãe eu fui. E dá para se ver. Logicamente que muitas vezes nós não somos culpados de muitas coisas, mas a própria sociedade, o próprio mundo, o mundanismo cria as arestas deste mundo, as mazelas, e muitas vezes vamos desfrutar também de muitas ingratidões. Filhos que não têm gratidão pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, e que vive a Deus dará, como se diz. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto que Jesus aqui em Marcos traz é que precisamos ensinar as crianças. Elas são tão importantes quanto nós, os mais velhos. As crianças são tão importantes quanto eu e você, quanto nós adultos. E talvez em muito maior escala nós deveríamos de pensar, porque a sociedade futura, a geração futura será aqueles que vão dar respaldo para nós como avós, como avós, como a geração mais velha. Quem nós estamos criando para depois criar leis para segurar os estatutos do idoso? Há algo a se pensar disso. Porque exatamente isso que estamos vendo. Muitos pais sendo abandonados em casas de idosos. Como é que se chama? Casa de idosos, casas de geriatria. Muitos filhos deixando seus pais lá. Por quê? Porque não existe mais gratidão por isso. E talvez muitas vezes a gente já vai em casas terapêuticas, em casas de idosos, e a gente vai ver o histórico. E nós vemos histórico de pais
que estavam para lá com seus filhos. Não dava atenção. O pai bebia, a mãe bebia, o pai usava viciado, tantas coisas. E aí depois a gente fica velho, e quem é que vai cuidar da gente? São os nossos filhos. E se nós não tratarmos como manda os estatutos da Bíblia, nós sofreremos as consequências. Mas tem um segundo ensinamento nessa palavra. Na sequência, que diz, é a outra: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aqui estará falando com nós adultos. Primeiro é ensinar a criança o caminho que deve de andar. E segundo, é nós receber a Jesus, nós nos tornar que nem criança. Nos tornar que nem criança para receber o reino de Deus. E a segunda lição que nós aprendemos é que a única forma de nós nos tornar como criança para receber Jesus está dentro de que nós precisamos de arrependimento. A única forma de nós aceitarmos a Cristo e vivermos a Cristo como criança para ver o reino de Deus está no nosso arrependimento. Atos 3:19. E ali nós podemos ver exatamente no verso 19 do capítulo 13, que diz: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Arrependimento e conversão. A única forma de nós entendermos e compreendermos, uma das formas de entender e compreender o que Jesus queria dizer, que para ver o reino de Deus nós precisaríamos nos tornar que nem criança, está diretamente ligado com o nosso arrependimento. Se nós nos arrependemos e nos convertemos a Jesus, é a conversão e é o arrependimento e a conversão que nos faz pessoas genuínas para viver uma vida de integridade, viver uma vida para Cristo, para vermos o reino de Deus. Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, verso 31. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. A forma de vermos o reino de Deus é através do arrependimento e da conversão das nossas vidas. Não há outra forma. Não há outra forma. Duas lições que nós aprendemos desse texto é que precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Em segundo lugar, para nos tornar que nem criança, só em arrependimento
e conversão. 2 ensinamentos tão cruciais para a nossa vida. E tudo é possível em Cristo Jesus. Amém? 2 coisas. A primeira lição é bem alto. Ensinar as crianças o caminho certo. E a segunda lição? E conversão. Nós podemos até nos arrepender, mas muitas vezes não nos convertemos. E os 2 casam junto. Arrependimento e conversão. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Hoje é o dia das crianças, né? Hoje é comemorado o dia das crianças. E é necessário que nós, que criamos filhos nessa sociedade, é necessário que nós aprendamos a criar os nossos filhos na admoestação do Senhor. É necessário que nós aprendamos, né, nessa sociedade, que as crianças são tão importantes quanto nós. Que as crianças talvez sejam tão importantes quanto nós que estamos aqui. Por isso que nós temos a estrutura infantil para as crianças. É por isso que nós temos uma igreja que trabalha com os infantis. E trabalha com nós aqui adultos. Porque nós, tanto quanto eles, nós precisamos também nos tornar igual a eles, no sentido espiritual, para entrarmos ou para vermos o reino de Deus e sermos salvos em Cristo Jesus. Ouça essa canção. Quero ser uma criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Deus, abraça-me, 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 Senhor, com os teus braços de amor. Aleluia, Pai. Nos abraça nessa noite, Senhor. Pix no crédito. Abraça-nos nessa noite, Senhor. Abraça a nossa causa, nossa família, Senhor, nossa casa, Pai. Abraça-nos, Pai, com os teus braços de amor, Senhor. Meu Deus, como diz essa canção, nós precisamos ser como crianças, Senhor. Meu Deus, para vivermos a vida sendo as tuas crianças, Pai. Viver, Senhor, para desfrutar do reino dos céus, o reino de Deus, Pai.
E sempre, Senhor, ensinando as crianças o caminho, ensinando nossos filhos, ensinando a nossa geração, Senhor, a andar em caminhos verdadeiros, Pai. Ensinar, meu Deus, nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor, nos caminhos da verdade, nos caminhos da liberdade, nos caminhos do Espírito, nos caminhos, Senhor, meu Deus, que leva ao céu, que nos ensina a desfrutar, meu Deus, das maravilhas do Senhor, Pai. Faz de nós como pais, avós, Pai. Faz de nós, Pai, exemplos, Pai, para as crianças, Pai. Gera aqui, Senhor, em pai e mãe, famílias aqui, Senhor. Nos mais velhos aqui, ensina-nos, Pai. Dá-nos, Pai, para que sejamos exemplos, Pai. Meu Deus, nessa sociedade, em nome de Jesus, sermos exemplos para os nossos filhos, sermos exemplos para os nossos netos, sermos exemplos para, meu Deus, para a igreja, Senhor, sermos exemplo onde nós moramos, sermos exemplos, Senhor, para a nossa parentela, sendo exemplos no Senhor, Pai. Por isso, Deus, em Teu nome, Senhor, hoje nos comemoramos o dia da criança, Pai. Elas são tão importantes, os nossos filhos são tão importantes, Pai. Meu Deus, nossas crianças são tão importantes, Senhor. Meu Deus, tão importantes, Senhor, porque deles é o reino do céu, Senhor. Porque deles, Pai, é o futuro dessa geração, Senhor. Delas, Senhor, serão, meu Deus, a geração futura que levará o Evangelho, Senhor, que falará do amor de Cristo, Senhor, que serão cidadãos, cidadãs, Pai, meu Deus, de bons comportamentos, Pai, de bons zelos pela Tua palavra, Senhor, de bons modelos, Pai, meu Deus, para todos, Pai, para os seus amiguinhos, Pai, para os seus colegas, Pai, aonde forem, Senhor, meu Deus, possam dizer que tiveram um pai, uma mãe, Senhor, que ensinaram o melhor caminho, Senhor, mostraram, Senhor, meu Deus, revelaram, Senhor, se tornaram amigos, amigas, Pai, meu Deus, de muitas conversas, Senhor, para que lá adiante, Senhor, sejam bons homens, boas mulheres, Pai, meu Deus, boas pessoas de comportamentos saudáveis, Pai, dirigido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Gera isso aqui nessa noite, Senhor. Gera isso aqui nessa noite, Pai. Gera nos nossos filhos, gera em nós, Pai. Nós geramos os nossos filhos, Pai. Por isso gera em nós um exemplo, Senhor. Gera em nós, Pai, comportamentos saudáveis, Pai. Gera em nós, Pai, respeito. Gera em nós, Pai. Gera em nós, Senhor. Meu Deus, gera um espírito, Senhor, de ensinamento, Senhor, de repreensão, Senhor, não de absurdos, não de extremos, Pai, meu Deus, mas gera em nós, Pai, comportamentos que ensinam, que revelam a Cristo, mostre o caminho, Senhor, da santidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Amém, amém, glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos concluir então. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Leva-nos de volta para a nossa casa. Leva-nos de volta, Senhor. Meu Deus, nos dá uma semana abençoada, Pai. Guarda-nos essa semana, Senhor. Meu Deus, guarda de todo mal, todo perigo, Senhor. Meu Deus, em que possamos, lá onde nós trabalhamos, estudamos, andamos, o que fazemos, Pai, possamos ser ali, Senhor, pessoas que exaltem o Senhor, por onde nós formos e andarmos, em o nome de Jesus. Vão em paz, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor.